esperar essa sair. Uhum. Eles ficam esperando. A pessoa está entrando. Oba. Boa noite. Boa noite, Léo. Tu me ouves? Perdão, tava sem áudio aqui. Ah, tá. Vou mostrar aqui, ó. Convido as pessoas. Não sei o que aconteceu aqui. Compartilhar aqui. Não é para comer. Deve ser o mesmo número da semana passada, na mesma sala. Eu entrei na mesma. É. Deixa eu ver se eu acho o número aqui para colocar. Isaac, vem aqui. Semana passada foi às 19, né? Ou foi 19h30? Nossa, não lembro. Foi 19h30. Será que foi 19h30? Acho que foi. Mas foi às 19. Eu cheguei às 19. Chegou, não sei. Não sei. Tá bom. Eu cheguei às 7. Mensagens dos WhatsApps. Acho que foi às 19h30 que você enviou aqui o... Foi às 19h25. 19h25. É 19h30. Mas hoje ficou 19. Hoje ficou 19, né? Bom, para vocês aí, Tá ótimo. obviamente, está 19 horas. A Ana não chegou ainda? A Ana tá lá. O problema é a Ana que trabalha. Presente. Ela está com os cabelos soltos hoje. Foi no cabeleireiro? Cortou o cabelo? As madeixas? Voltei para doar. Para cortar o cabelo, mulher? Hã? O Léo que cortou? Não tive coragem de deixar de cortar, não. Não. Minha vizinha aqui é um salão, aí ela cortou para mim ontem. E aí, o jovenzinho, tudo bom? O Cláudio está entrando. Vamos tomar um café? Olha que a ideia é salutar, hein? Boa. Hã? Boa ideia. Café bom desperto. Vou tomar um chá. Um chazinho para dar uma esquentada. Tá friozinho, né? Chá eu tomo todo dia à noite. Ah, é? Não, tá bom. E aí, Claudião, firmeza? Bom, tá. Oi, boa noite. Boa noite, Cláudio. Ai, ficou lindo o seu cabelo, Ana. Parece a Cleópatra. Eu gostei tanto dele que eu tô me achando. Tá lindo demais. Cortei o meu pensando que alguém ia falar alguma coisa, ó. Mas mulher vai olhar de mulher, vai ficar olhando de homem. É saudável.
Tava caindo muito nos olhos. Ah, tá. Aí cabelo na cara. Imagina. A sua atividade para mim Que mantém. homem corta sempre, né? Termina e vai lá para fora. Vou fazer um... Presente. Oi, cachorro. Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu vou fazer um chá pra... Filha, olha lá, filha. Oi, cachorro. Oi, tô com dois aqui no meu pé. Eu falei, oi, cachorro, vieram os meus aqui. O Billy, ele fica atrás de mim. O dia inteiro. Tá bom, Billy, tá. Desce, desce. E de mim aqui é a Lili, que esse aqui é o Steve, né? Mas quem fica atrás de mim o dia todo é a Lilica. Vem cá, Lilica. A Lilica acabou de subir aqui no sofá. Aqui é a Lilica. O que fica atrás de mim é esse daqui, ó. Agora, você imagina, ela, quando ela teve os filhotinhos, ela teve 4. Sobreviveram 3, né? Aí ela ia atrás de mim. E atrás dela os 3 filhotes. Eu tinha que tomar um cuidado para não ficar pisando neles, para não matar um. Eles eram pequenininhos demais. Mas foi uma experiência muito boa. Você não quis ficar, não? Fiquei com aquele primeiro que eu te mostrei, com o Steve. O Steve. Eu fiquei com o Steve. Ai, cadê o mouse? O Billy. Aí eu fiquei só com um e o outro. Eu dei um para Patrícia e dei um para minha mãe. E fiquei com esse aqui. Esse gostosãozinho lindo aqui. Eu queria colocar o filho para namorar. Mas aí é trabalho demais ter outro filhote. Eu fiquei 2 meses com os filhotes, né? Eu achei melhor ficar com eles, dar as vacininhas, tudo, né? Acostumar já eles a sair para passear. E quando eles estavam com 2 meses, oi, Rony. Oi, chegando. Vai lá. E esse gatinho na cama aí, tá vendo o gatinho dela na cama? Os animais vão aparecer hoje, hein? A gente deixa cheio de almofada embaixo para eles ficarem mais aconchegados. Tchau. Deixa eu botar assim. Esse catarrão. E aí, Ali, tudo bem? Tudo bem. Oi, cadê? Deixa eu ver seu cabelo curtinho, Ana. Fica aí na frente aí que eu quero ver. Oxi. Tô me achando. Eu tô me achando com ele, gente. Gostei. Ih, travou. Eu tô com vontade de uma mudança dessa também. Ai, Olha eu só, aconselho que faça, porque é bom demais. É bom. Na crise, você tem que economizar muito cabelo lá para gastar shampoo. Oi, O melhor shampoo. O melhor ainda foi de graça. Pois é. Aí você conseguiu doar o cabelo. Eu vou doar o cabelo, né? Boas Eu noites. tô aceitando doação de cabelo. Você tá, Cláudio? Eu aceito. Dá pra fazer umas 5 perucas pra homem. Vou cortar a participação aí, então. Vamos lá, Área. Boa noite. Boa noite. Cadê a Tânia, Cláudio? Tá linda! Obrigada. Olha, Cláudia lá. Fala, Cláudio. Opa, tudo bom, Fala, Cláudio? Leonardo. Fala, Otávio. Perspectivas. Tudo bom? Tudo bem? Tá entrando aí também. Cláudio, Participar da tá separada aí de você? Comentei no meu quarto. Oi? A Vânia tá separada aí em outro lugar? A Vânia tá na casa da mãe dela, né? Ah, tá. Ela foi passar uns dias lá, porque ela tá em casa, lá na mãe dela, porque eu tô tendo que trabalhar todos os dias, né? Uhum. E aí Eu já tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente tá falando mal de você. Ouvindo sim, mas te falando vendo mal de não. você. Vocês estão me vendo? Não, Vocês estão me vendo? Como é que eu faço? liberar o vídeo. Habilitar o vídeo. Deixa eu ver se consigo habilitar. A imagem aí tá boa, Vânia. Ah, não consigo habilitar você, não.
Meu bem, é só clicar na tela do celular que aparece a barrinha embaixo lá, liberar o vídeo. Peraí. Libera. Ah, tá. Ah, chegou. Apareceu, Vânia. Ela fez isso. Ana Paula, de cabelo curto, Bom, chiquérrima. Gostei. Pois Gostou? é. Fique, né? Gostei. Quem é que Eu tá também aqui? gostei tanto. A Ana Paula, aí, ó, Ana Paula, tá fazendo sucesso aí, ó. Hoje eu tô que tô, hein? Tá bastante. Vou cortar o meu em casa. Né? Ah, eu corto pra você quer? Não pode deixar que eu corto. Em época de pandemia, cortar o cabelo é luxo, viu? Pois é. Eu hoje de manhã estava me olhando no espelho, aí falei, tem um mosquito aqui. Aí bati aqui, era a minha sobrancelha, tá tão grande. Tá tirando. Exagerada. Foi boa. Vânia, sua imagem estava travada. Olha que tristeza isso. Só que a... Ô, Ale, Eu fui falar pro Carlos, Otávio, que eu falei, poxa, amor, já tem um mês que eu não vou no salão, tô precisando de alguém para cortar minhas unhas dos pés aí. Isso é com o Otávio. Otávio, dá umas dicas para ele. Temos qualquer negacinha. Ele saiu rapidinho. Daqui ele vai voltar. Quase nada. Ele não quis ser podólogo. Eu tava falando de alguém aí, tava falando da filha fazer massagem nos pés. Eu falei, aí, ó. Os filhos dela faz massagem dela, nos pés dela, da O André. Guilherme faz. O Guilherme faz. Os filhos de Giovana não faz, não. Vem aqui. Ó, eu dou meus filhos brancos aqui. É ficando mais vaidoso nessas épocas aí de TV agora. Oi, Lúcia. Bom, Lúcia. Entrou todo mundo. Alexandre. Olá. Minha conexão que deu uma rateada. Estão ouvindo? Sim, chegaram. De todos. Voltei. Espero que tenham Bora, tempo cara. da semana. Semana passada a gente falou sobre a linguagem do amor, né? Várias linguagens aí, várias formas de expressar amor. Espero que vocês tenham tido uma semana aí repleta de boas expressões de amor aí na vida de vocês. A minha esposa tem expressado amorosa quase todos os dias. Essa mulher é um amor. É na minha... A gente tem expressado muito aqui com o serviço. É, né? É, nessa época... Linguagem de serviço. Alta. Vou falar. Eu falei hoje à tarde, eu vou passar o aspirador. Ele falou, não faz barulho com o aspirador, não. Então tá bom, eu vou dormir. Em casa eu vou dormir, então. Tchau. Essa foi boa. Minha esposa falou mal. Minha esposa falou mal de mim que eu não corto a unha dela, né? O negócio é o seguinte, aqui em casa é diferente, Otávio. Aqui em casa eu conheço a esposa que eu tenho e se eu cortar errado, eu vou escutar até 2050. Que eu cortei errado, entendeu? Então, é melhor morro de medo. É melhor não ficar, né? Não tem problema cortar errado, né? Oi, Lúcia, tudo bom? Oi, tudo bem? Alô? Agora a gente está ouvindo, que a gente estava sem áudio. Bacana. Só vocês precisam dividir um pouquinho mais a tela aí para vocês aparecerem. O Alexandre também. Deixa eu arrumar aqui a tela do computador, que a do celular é muito pequenininha. Ah, tá certo. Vamos ver. Atenção. Acho que agora está melhor. Agora melhora, né? Melhorou bem. Tá bom. Aí, você ouve também no computador? Eu vou desligar meu celular agora. Deixar só o computador.
Aí dá microfone. Acho que agora ficou melhor, né? Legal. Ficou ótimo. Vocês tiveram acesso aí à apostila que eu mandei, foi ontem, né? Sim, tivemos sim. Quem não tinha. O Saúl e a Michelle, eles estão viajando e no lugar lá a internet é ruim, então ele pediu para a gente gravar e mandar para eles. Então esta reunião está sendo gravada para a sua segurança, né? Como tudo que você falar poderá e será usado para você. Tá vendo? Até a caneca aqui em casa esse chazinho aí. Aqui tudo é crente mesmo. E nós é crente raiz. Vou tomar um chá aqui também. Muito bom. Vamos falar então da semana passada, né? O tema da semana passada, vocês lembram lá? Qual era? As 5 linguagens do amor. Isso, quais são? Atos de serviço, linguagem de recebimento de presente, palavras de aceitação, 1, 2, 3, palavras de afirmação, toque físico, está faltando um. Tá faltando um. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você fez a lição de casa. Tá bem. Você viu que ela colocou tempo de qualidade lá embaixo. Não, isso não tem nada a ver. Não alteram o produto. A ordem de presente foi o primeiro a ser citado. Não, atos de serviço foi o primeiro. Faz isso para mim. Já fez isso? Oi? A Vânia voltou? Voltou. Tá bom, o resumo hoje é mais fácil, né? Porque realmente a lição da semana passada é um tópico bem específico, né? 5 pontos, 5 linguagens do amor e como que a gente faz para identificar nos nossos filhos e como que nós podemos priorizar a linguagem do outro acima da nossa, né? Que cada um de nós temos as nossas linguagens, a nossa preferência, mas ao invés de usar mais a nossa, pensar como é que eu converso com aquela pessoa na língua dele para que ele possa entender melhor. Acho que o resumo da lição é isso, né? Entender quais são as 5 linguagens, identificar quais são a dos filhos e da esposa e entender quais são as formas de a gente usar prioritariamente a linguagem dos outros em detrimento da nossa. Alguém quer acrescentar alguma coisa da semana passada? Foi legal? Foi bom? Foi ruim? Não, foi muito bom. Eu já tinha lido há muito tempo atrás esse livro, mas é sempre bom a gente trazer à nossa mente, né, essas questões, porque apesar de, na leitura, fazer muito sentido, a gente colocar isso na prática é um desafio enorme no nosso dia a dia. Então, assim, a gente ler e tentar buscar a aplicação é algo que é fundamental. Não só nisso, né? Acho que na maior parte das coisas que a gente vive, o desafio é sair da teoria à prática, né? Verdade. Por isso que no cristianismo a gente usa o termo pregação, né? Pregação é bater sempre no mesmo ponto, até que aquele ponto... e algumas pessoas parece que o coração é de gesso, né? Você põe o prego ali, rápido e solta. A nossa memória, nossos sentimentos, são verdades que precisam ser repetidas muitas vezes até que a gente, de fato, incorpora elas. Sim. Alguém falou que uma coisa que eu ouço, eu escuto, uma coisa que eu falo, eu entendo, e uma coisa que eu faço, eu aprendo, né? De fato, eu me torno. Eu não lembro qual que era a sequência, mas era algo assim. Conforme você faz, você só ouvir uma coisa, você ouvir e falar já melhora. Você ouvir, falar e fazer, aí você se torna. Aí realmente há uma apreensão daquela verdade na sua vida, né? Mas é isso, a gente precisa ver várias vezes as mesmas verdades. Vamos começar com uma oração. Quem que gostaria de começar com uma oração?
Pode ser uma das nossas esposas também, fiquem à vontade. Temos aí um entendimento que estamos aqui num grupo para estudar sobre pais, né? Pais e filhos. Então, podemos orar, independente aí de quem quiser orar. Vai, Ali, você. Vamos orar, então? Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, obrigada, Senhor Deus, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelas atividades que tivemos durante o dia. Peço, Senhor, que esteja abençoando essa noite, Pai, abençoe esse estudo. Que o Senhor esteja, Pai, nos capacitando cada dia mais, Senhor Deus, para termos bons relacionamentos com os nossos filhos. E também entre nós, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, faça parte de nossa vida e de nosso procedimento, Senhor Deus. Obrigada pelo Seu infinito amor por nós e que o Senhor abençoe este momento. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. O pastor chegou perto da gente aqui na oração aqui, ele tá cheirando, sabe aquelas casas de avícola? Aquelas avicultura, que chega ali, tem aquele cheiro de bicho. É ele. Ele tomou banho, viu? Quando? Ontem. É mesmo? É. Então ele não, então. Então Ele sou eu, tomou então, que banho. tô pedindo. Então. Eu tomei banho, tá? Tô bem limpinho. Saiu bastante. Achando que era ele, sou eu. Eles tomam banho de chuveiro aqui em casa, são chique. Coisa boa. Bom, pode ter cachorro menino, né? Vamos falar da lição de hoje, então. Eu, como sempre, tenho meus comentários, né, sobre as lições. Eu falei já no curso do Casados para Sempre, do Aliança, que, na verdade, esses cursos são pretextos para a gente falar sobre os assuntos. Né? É isso. As apostilas são pretextos. É um bom pretexto para nós nos reunirmos e falar sobre criação dos filhos, pensarmos, né, sobre os nossos casamentos, pensarmos sobre como estamos educando nossos filhos. Mas não são verdades últimas, são boas dicas, são boas bases. As pessoas que escreveram têm uma experiência larga aí com o assunto. Eu vi um vídeo desse casal aqui, eu gostei muito deles, né? Eles são mais de idade, né, amor? O vídeo que eles apresentam para nós lá no curso, eles são muito simpáticos. São netos já, tem netos, né? Pessoas assim que têm o que falar, não é vazio. Mas o que eu comentaria a princípio nesse ponto, que é o mandato do pai, eu mudaria para o mandato dos pais. Eu acho que tem que ser uma coisa mais também das esposas. Acho que quando eles escreveram, havia uma configuração familiar, principalmente nos Estados Unidos, em que o pai era o cara que saía para trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, e isso era muito presente na vida deles, né, que são da pessoas de idade. Então, eles estão uma geração antes da gente, né? E nos Estados Unidos, em lugares bem conservadores. Ainda nos Estados Unidos, eles ainda pensam essa coisa do o marido trabalhar e a mulher ficar em casa, porque o cara ganha o suficiente para fazer isso, pelo menos em casos tão pequenos. E eles conseguem numa boa, quando os filhos chegam numa certa idade, a mulher volta para o mercado de trabalho e dá tudo certo lá no trabalho, está em pleno emprego. Aqui no Brasil não, mano. Aqui no Brasil perdeu o emprego, filho, acabou. Você voltar para o mercado de trabalho não volta, o salário só do marido não dá conta. E então a configuração aqui no Brasil, eu acho que não só no Brasil, mas da nossa geração, é que o papel do pai hoje é um pouco mais compartilhado com a mãe e o papel da mãe é mais compartilhado com o do pai. Então, há algumas deficiências que eles percebiam nos pais, hoje nós percebemos nos pais e nas mães. Né? O mesmo distanciamento. Né? Também, eu não sei se vocês assistem muito filmes americanos. A gente gosta muito de assistir filme americano e séries americanas. E a gente percebe que eles têm muito problema com os pais. Também, quando a gente conversa com os americanos, a gente tem lá os retiros de missionários, e tem muitos missionários americanos na América do Sul,
Então, eu devo conhecer umas centenas de missionários ou daí para mais. E muitas vezes nós temos bate-papos para nós abrirmos o coração, né? E, rapaz, os caras têm muito problema com os pais. Tem lá um histórico mesmo de um distanciamento, uma frieza dos pais com os filhos. Para eles é muito importante essa coisa da aprovação do pai. E aí eu acho que daí que gera esse capítulo aqui voltado só para o pai. Mas eu não sei se vocês concordam com isso, mas parece que tem que ser mais democratizado hoje em dia. As mães também precisam ser mais envolvidas nesse problema que também hoje é delas. Não sei o que vocês acham. Não, também. Eu concordo. Eu também. Achei que faltou mesmo. Vamos ler, então? Brasília fazer uma adaptação para a nossa realidade, né? Isso, é. Exatamente. Quem está com a apostila fácil aí, gostaria de ler o primeiro tópico aqui do resumo, né? O esboço da sessão. Eu gosto de ler só o esboço, e se tinha alguma coisa que eu achei importante e que não está no esboço, aí a gente volta e vê. Eu posso ler. Por favor. Introdução. Tempo de qualidade versus quantidade de tempo. A prática do tempo de qualidade e da quantidade de tempo no que se refere ao desenvolvimento dos relacionamentos humanos, principalmente o relacionamento do pai com os filhos, é um conceito cultural, não um conceito bíblico. Passar tempo de qualidade é uma boa quantidade de tempo com nossos filhos, não é objetivo, é apenas um meio de atingir o objetivo. A quantidade e a qualidade da confiança que nossos filhos têm em nós são um único referencial legítimo do nosso relacionamento com eles. Tá bom. Então, ele está falando aqui de qualidade de tempo versus quantidade de tempo. Na verdade, eu acho que ele falou bem aqui. Não tem muito como ter tempo de qualidade se não tiver uma quantidade mínima. Agora, essa semana que a gente está passando mais tempo com os filhos, eu fico imaginando também, na hora que acabar isso tudo, vai ser um vazio também, vai ser diferente, né? Voltar à configuração anterior. E agora a gente está passando muito tempo com eles. Muito tempo. E até é engraçado, né? Que você começa a descobrir certas manias que eles têm que você nem sabia, né? Ou certas coisas que eles gostam de fazer. Você gosta disso. Mas assim, de certa forma, está sendo bom porque a gente está tendo um tempo com os nossos filhos que são os avós que têm com eles, porque os pais no dia a dia de trabalho não tem esse tempo. E a gente está com o tempo dos avós, né? Então, assim, é bom, né? De certo modo, é bom. Tudo tem um lado bom, né? Bom, aqui eu não vejo muito grandes tópicos aqui nesse ponto. Na Bíblia, quando a gente lê lá o livro de Deuteronômio, ele fala Deuteronômio 6, eu estou aqui na dúvida se é o 6 ou se é o 4, mas eu acho que é o 6. Ele fala, ouve, ó Israel, né, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. E aí ele fala, os pais inculquem essas verdades nas mentes dos seus filhos, falando sobre elas no caminho, quando estiver à noite na mesa, sentados, e na hora que for para a cama, dormindo, né? Então, quer dizer, ele não está falando de um tempinho de qualidade, ele está falando de uma porção razoável de tempo para você compartilhar assuntos importantes na vida. A gente passa tempo com os nossos filhos, mas a gente passa tempo com os nossos filhos no lazer, passa tempo com os nossos filhos fazendo lição de casa, a gente passa tempo com os nossos filhos no almoço, nas alimentações. Mas a gente precisa passar um certo tempo, que é aí que eu entendo que é o tempo de qualidade, falando com eles, especificamente, sobre assuntos deles, importantes para a vida deles. Esse é o tempo que eu entendo que é o tempo de qualidade, né? Essa é a grande diferença de um tempo normal que a gente passa com as pessoas.
Tá bom, vamos continuar com a leitura. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Na verdade, Otávio, é assim, é o que eu sinto que é um pouco um desafio da gente ter esse tempo de qualidade. Eu não sei se é porque, no meu caso, o Luiz está entrando na pré-adolescência, né? Está pré-adolescente, e é um período tão estranho da vida e tão desafiador, porque eles começam a querer ter uma individualidade, assim, uma... Privacidade. Eles vão querendo... É como se fosse se descobrindo, né? Assim, eles vão se descobrindo e vão deixando um pouco a gente para o lado, e isso é um desafio para a gente, porque na medida em que a gente tem de fato que deixar que ele vá descobrindo quem ele é, a gente também vai perdendo um pouco esse referencial de pai e mãe que a gente no sentido de a gente não saber até onde a gente e tem sido assim esse período que a gente tem que ficar em confinamento, né, aquartelado, um desafio isso para a gente, porque descobrir, né, um ponto de equilíbrio onde a gente pode de fato ter um relacionamento melhor com ele e deixar a individualidade dele no meio desse momento tem sido um desafio bem grande assim para a gente, né? Não sei os outros pais como é que estão, mas tem sido... Ele está com 12. Foi até engraçado que hoje eu estava saindo do quarto, aí a Esther saiu, ela falou, nossa, mãe, eu fiquei com saudade de você, eu não te vi hoje. Um apartamento de 67 metros quadrados, ela não fica nada no quarto dela, ela fica lá o dia inteiro enfornada. Então, assim, se ela não me vê, é porque ela não sai, né? Eu não vou ficar indo lá toda hora. Exatamente. É um desafio isso para a gente, né? Assim, como a gente lidar nesses períodos, né? E assim vai mudando a fase da vida deles. E, bem, eu vou dizer bem a verdade que eu até tenho gostado bastante desse período, porque eu acho que a gente teve um tempo em família muito bom, e na correria do dia a dia a gente perde muita coisa. Sim. Mas esse redescobrir como é que se lida com pré-adolescente, para mim tem sido um desafio gigante. Porque faz muito tempo que eu não sou pré-adolescente, então eu não lembro mais como eu era antes. Eu me surpreendi um pouco, estava estudando psicologia social, né? E um dos achados dos antropólogos é que propaga a ideia de que todas as culturas e todos os adolescentes têm que passar por aquele período de adolescência em que eles se revoltam, se rebelam contra os pais, e tem que, isso é universal. Aí eles falam, não é universal, isso é uma coisa da cultura que nós estamos vivendo hoje, porque os filhos saem do meio familiar e ele vai para receber conhecimento, que ele recebe um conhecimento que, na visão dele, está à frente do conhecimento que os pais têm. E aí gera um choque de cultura, porque ele vive em uma cultura e nós vivemos em outra cultura. E cada vez mais o espaço entre uma geração e outra gera uma cultura diferente, que se choca mais com a cultura anterior dos pais. No nosso caso aqui, eu sou um cara muito tecnológico, eu gosto muito de tecnologia e tal, e eu acompanho bastante da tecnologia. Mas mesmo assim, eles vivem num mundo à parte do nosso. Eles vivem no mundo da tecnologia mais que nós, né? E olha que eu sou um cara que gosta de tecnologia, né? O Léo aí também que é de TI, né, Léo? Tá ouvindo aí? Mesmo assim, os filhos vão... eles são criados em uma outra pegada e tal. Então, é esse choque da cultura, das gerações, que faz com que os filhos se sintam mais inteligentes que os pais quando vai mexer no celular. Né? Sem sombra de dúvida. A situação aqui é pior. Eu tenho que pedir para alguém, liga a televisão, porque tem o PlayStation, tem não sei o que ligado. Eu não sei. Eu ligo lá o power, a televisão fica o preto ou azul. Aí eu tenho que pedir socorro. Então, você vê que eu estou assim, pior que os avós. No meu caso,
A minha mãe achava que eu era o máximo porque eu conseguia programar o videocassete para gravar a novela, né? Olha isso. Eu já achava que era, né, o mundo já. Uhum. Então, eu via muito a minha mãe com a minha irmã adotiva, né? Uma distância de idade maior, né? E muita coisa ela fala assim, não, a Vitória que faz isso aí, porque eu não sei fazer. A Vitória que cuida disso, é a Vitória que cuida do banco, é a Vitória, a minha irmã adotiva, que acaba fazendo tudo isso. Então, ela acabou tendo um conhecimento extra, assim, da minha mãe, em várias áreas. E aí, por que ela vai obedecer àquela pessoa? Porque ela precisa admirar o conhecimento dos pais, entendeu? Volta e meia eu converso com os meus filhos e falo, nossa, pai, mas você é cabeção, você sabe isso, você sabe aquilo outro. Aí, mas, assim, eles têm uma admiração por algum conhecimento que eu tenha, mas não é porque eu seja extraordinário, né? Mas é porque eu estudei com eles, inclusive, né? Quando eles estavam estudando algum assunto, era normal eu pegar o livro lá e ver com eles, sentar e estudar, né? Então, é importante os pais se manterem dentro do universo deles, para que eles continuem respeitando os pais na questão de conhecimento, né? Eles precisam perceber que vocês conhecem mais que eles. Uhum. É lógico que eles conhecem. É óbvio que os pais conhecem mais da vida do que os filhos. Mas porque eles conhecem um pouquinho mais sobre uma pequena área, aquilo sobe a cabeça deles. Aí eles acham que eles são mais espertos que a gente. Eles perdem o respeito, né? E eles querem ser mais individuais naquele aspecto ali, ou algum outro aspecto, né? Achar que o pai não entende o mundo dele. Então, mas é um desafio. Lidar com adolescente é um desafio. Aqui em casa foi muito interessante, porque eu fiz faculdade já mais velha, né? A pedagogia. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, o Otávio Augusto estava com 12? Estava com 12 anos. E foi uma idade que ele me deu estava dando um pouquinho de trabalho na escola. Ele não queria estudar, não queria fazer a lição. E aí eu comecei a fazer a faculdade e chegava feliz em casa. Olha, tirei 10, né? Aí ele, tipo, como assim, né? Essa mulher velha aí tirando 10 e eu não. Eu acho que quando eu voltei a estudar, eu acho que foi mexeu com ele, porque ele não é que ele começou a estudar, fazer a lição dele, se ela consegue, por que eu não consigo, né? Uhum. Foi bem interessante. Acho que eu tenho que voltar para estudar então também. Um exemplo clássico. Teve um período que eu estava terminando lá a minha dissertação também, que me trancava aqui na sala aqui e ficava 9, 10 horas por dia escrevendo, pesquisando, lendo, escrevendo, fazendo apresentação e tal. E, né, na época a Esther estava estudando lá para as provas finais dela, ela se dedicou mais também. Acaba acertando, você fazendo uma coisa sem querer, você acaba acertando a outra, né? Uhum. Mas o que eu queria dizer é que essa adolescência propagada da chamada aborrecência, que todo mundo tem que passar, não é verdade. Nós passamos bem sutil, os nossos filhos passaram bem leve. A Esther agora está um pouco mais assim, rebeldezinha. Ela está aqui do lado agora enchendo o saco do cachorro. Pega logo. Mas o cachorro não quer ir com ela. É só para me contradizer que ela foi uma boa adolescente. Ela está com 16 agora, fez domingo passado, né? Ainda está num período que seria considerado adolescente e aborrecente, mas nós não temos esse problema de briga, de rebeldia. A minha vizinha em casa, a gente morava lá em Pirituba, e no fundo de casa tinha uma moça, de 17, 18 anos. 16 para 17. Gente, todo dia essa mulher chegava em casa, essa mocinha chegava em casa e o pai dela brigava com ela, e era uma gritaria, mas assim, gritaria grossa mesmo, assim. Palavras assim, de baixo calão, pior que o Congresso Brasileiro. Vocês têm uma noção. Era horrível. E todo dia a gente chegava em casa, a gente sabia que ia ter aquela brigaiada lá, né? Porque o pai saía e ia pro bar, pro boteco. Aí ela chegava,
E ele queria, quando ele chegasse, encontrar ela em casa. Aí ela falou, por quê? Com que autoridade você quer que eu esteja em casa se você não está em casa, né? E aí ficava brigaiada e tal. Minha irmã também passou bastante por uma adolescência bem difícil. A Alessandra, pelo que ela me fala, eu conheci a Alessandra, ela tinha 17. Né? Ela tinha um respeito enorme pelos pais dela, nunca vi ela levantar a voz para os pais, nunca vi ela afrontar o pai ou a mãe, assim, muito respeitosa com os pais. Eu não lembro de ter passado por assim momento de ter trazido alguma briga, alguma disputa com os meus pais. Então não necessariamente tem que passar por isso. É isso que eu quero te dizer, assim. Continue esse processo, esse capítulo aqui é importante por causa disso, essa coisa da confiança. Eu achei muito bom. Se a gente tem confiança dos filhos, a tendência é uma amizade contínua, crescente e não a disputa. Não é necessária a disputa, essa briga, essa luta. Não é uma coisa necessária, que se propaga a ideia de que toda a sociedade tem e todo mundo passa por isso. Não é verdade. Você foi uma boa jovem, Ronieli? Você foi muito rebelde? Olha, parece que foi ontem. Eu lembro bem da minha adolescência, porque é muito recente. Mas teve um período que eu queria muito imitar quem fazia coisa errada. Porque na escola, eu queria ficar no fundão, eu queria tirar nota baixa. Aí, uma vez, o diretor da escola me chamou e falou assim: você é uma excelente aluna, por que você tá com essa galera? Aí eu falei, poxa, até no dia que eu vou levar bronca, eu levo elogio. Ah, não dá. Eu não conseguia, não. A gente precisa falar um pouquinho sobre humildade, viu? Oi? Eu tenho pregado um pouco sobre humildade na igreja. Preciso falar um pouco sobre isso. Não, e eu queria fazer coisa errada de qualquer jeito, assim. Ah, eu queria faltar aula, saía para brincar no pátio na hora da aula, sabe? Mas não tinha jeito. Ah, legal. Mais alguém aí passou por adolescência, foi assim mais rebelde ou o legal parece que foi um rapaz que teve problema. Até parece. Se não tivesse gravando, eu até contava um pouco da minha adolescência, mas tá em boas, tá gravando. Eu ia até contar, você não, mas tem um primo de um amigo seu que teve vários casos. Isso. Pode contar do seu primo, o Marcos, aquele seu primo lá que você me falou. Isso, o primo do amigo. Ele deu trabalho. Tá bom. A frase aqui do ponto C, ó, voltando aqui na lição. Eu só gostaria só de nesse aspecto, assim, pode não ser uma obrigação, mas hoje eu vejo que há um culto ao desrespeito à autoridade. Entendeu? Isso é uma coisa que está crescendo demais e é difícil. Às vezes a gente chegar e falar, opa, peraí, olha aí, vamos manter um pouquinho o formalismo, entendeu? De algumas coisas. Então, assim, tá tendo, eu vejo, não sei se porque eu percebo agora, entendeu? Porque meu filho está um pouco mais assim. Mas não sei quem trabalha sendo professor, mas se percebe também essa questão da dificuldade de manter um pouco a autoridade. Hoje eu estava... Uma visão minha, opinião. Ontem eu estava falando com o Guilherme sobre culturas, né, da pré-história, né? História. E a formação da nossa cultura social, né? E aí estava a história de um pai falando com as criancinhas. E eu busquei muito em relação aos adolescentes, jovens. Hoje em dia parece que se perdeu um pouco. As pessoas não veem o idoso como uma pessoa que, por mais falta de cultura que ela tenha formal, ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento que ela pode passar. E os jovens hoje
entendem muito isso. Aí ele tinha que fazer uma entrevista com o avô dele e eu escrevi as perguntas. Aí eu escrevi assim: o senhor nasceu em que ano? Ele falou: senhor não, você, pai. Eu falei: você não, né? Seu avô tem muito mais idade que você, muito mais conhecimento com você, né? Você vai perguntar desse jeito. Tem uma geração que só trata de você. Eu sou filho de militar, eu tenho dificuldade muito grande de tratar pessoas com mais velhas ou com mais conhecimento do que eu de você. Né? Eu gosto de tratar com o devido, como o Alexandre falou, com um devido respeito para a pessoa que ou tem mais cabelo branco do que eu ou tem mais conhecimento do que eu, independente da idade. Né? Eu trato esse lado formal. É lógico que quando sai da porta, se ele me deu a liberdade para tratar de você, a gente trata de você. Mas no âmbito social, eu trato ele com o devido respeito que ele merece pelas conquistas que ele teve, seja por experiência de vida ou experiências formais, né, no dia a dia. E a nossa juventude está com esse problema. Mas você sabe que... Na frente que vai falar desse assunto aí, né? Esses assuntos... Mas eu acho, viu, Otávio, que uma coisa que o Cláudio falou que é muito verdade é porque também até os idosos, assim, o pessoal mais velho não quer mais que a gente trate como senhor. Então, eu recebi uma visita em casa e eu chamava ele: o senhor quer alguma coisa? O que eu posso? Ele: por favor, não me chame de senhor. Ele era chave. E assim, isso vai criando uma coisa também ruim, porque até a gente não sabe como é que a gente age hoje em dia, porque eu também aprendi isso. Né? Qualquer pessoa mais velha, eu chamo senhor, senhora. Minha mãe, meu pai, a vida inteira eu chamei de o senhor e a senhora. Eu jamais chamei meu pai e mãe de você para isso. Não, sempre foi senhor e senhora. Mas hoje em dia você chama uma pessoa, né? O senhor quer o quê? O que o senhor... Parece que você está ofendendo a pessoa. Uhum. É difícil também essa situação. Eu vim dessa escola. Até hoje eu chamo o Irá de senhor, tranquilo. Vamos lá. Meu bozolito foi? Vou aqui para a apostila de novo. Então, falando do ponto C, que eu queria trazer aqui um destaque, é isso aqui, que é quantidade, qualidade de confiança que nossos filhos têm em nós, são o único referencial legítimo do nosso relacionamento com eles. É muito verdade isso, né? Como que a gente sabe como está o nosso relacionamento com os nossos filhos? É muito comum a gente ver, acontece lá de uma prisão de um jovem, e aí falam para os pais: olha, seu filho foi pego lá com uns entorpecentes. Aí, o quê, meu filho? Não, meu filho jamais faria isso. Aí vai lá, vai ver, tá lá no quarto do menino, tem mesmo, e os pais nunca souberam daqui, porque não houve confiança, não houve relacionamento. E se não tem confiança, não tem relacionamento, né? A base de qualquer relacionamento é isso. Então, eu achei essa frase aqui muito real. Vamos lá para o ponto 2? Vamos. Quem puder ler, agradeço. Aprendendo a construir a confiança. Os 8 mandamentos do pai. Mandatos, desculpa. O pai deve cultivar o senso de identidade familiar. Uhum. A identidade familiar é a aceitação mútua de quem somos como família. Os pais devem verbalizar o seu compromisso com a família. O pai deve proporcionar uma demonstração contínua de amor por sua esposa. Isso. Então, vamos falar desse primeiro mandato, que é esse senso de identidade, né? Tá bem superficial aqui o resumo desse capítulo, ficou bem resumo mesmo, né? Esse aqui não passou muito, não. Mas eu gostei dessa coisa desses 8, eu diria mandato, mas dicas essenciais aí, ou mandamentos. Mandamentos é muito forte, né?
E, mais uma vez, lembrando que não é do pai. Eu realmente acho que tem que ser do pai e da mãe. Mas essa ideia da lealdade crescente entre eles e que todos na família precisam saber que são responsáveis uns pelos outros. Gostei muito dessa frase. Que todos na família precisam saber que são responsáveis uns pelos outros. Eu vejo isso muito na família da Alessandra. Ela tem um cuidado com os pais, ela tem um cuidado com os irmãos. E com a minha irmã, a gente não consegue ter a mesma coisa. Eu até tento, mas não tem essa... Não foi infundido em nós essa ideia de lealdade, de estarmos juntos, né? Eu gostei de uma frase que ele colocou aqui. Quando nossos filhos eram pequenos, os laços familiares nunca foram opcionais. Eles sabiam, sem sombra de dúvida, que Deus nos colocou juntos com o propósito de representá-lo no mundo. Imaginar que a nossa família é essa família porque Deus é que nos juntou e que nós estamos juntos com um propósito maior e é o propósito de representar Deus na Terra. Isso, sabe, cria uma identidade familiar, né? A gente fala, olha, nós aqui em casa somos assim. As pessoas no mundo falam mentira lá, mas aqui nós fazemos assim. As pessoas lá têm preguiça, não se esforçam para fazer o melhor, mas aqui em casa a nossa identidade é assim, porque nós somos cristãos e tal e tal. Então, esse tópico, eu acho muito importante essa coisa do somos responsáveis uns pelos outros e que Deus é que nos colocou juntos. E, talvez a sua esposa você tenha escolhido, né? Sua esposa escolheu você, mas os filhos, foi Deus quem mandou aquele ali, né? Tinha milhões de outros lá, né? Mas foi aquele um lá que veio. Fala, Cláudio. Então, com relação a essa questão de identidade aí, a gente tem um pouco de dificuldade aqui em casa, porque nós temos as meninas, a Maria Eduarda é minha filha no primeiro casamento, né? E a Beatriz é filha da Vânia no casamento dela também, no primeiro casamento. Então, o que acontece? Às vezes, então eu com a Maria Eduarda tenho uma guarda compartilhada. Então, ela passa alguns dias da semana comigo e alguns dias da semana com a mãe dela. E a Beatriz também, às vezes, vai para a casa do pai, tem a casa da avó. A Maria Eduarda também tem as avós dela. Então, a gente fica meio que aqui em casa tentando implementar, né, essa identidade nossa, né, minha, da Vânia, da questão de passar para ela assim, o que a gente vê como certo e errado e tentar educá-las com a nossa identidade, né? E a gente vê, às vezes, tem um pouco de dificuldade. Aí a gente tem um pouco de dificuldade porque, por exemplo, às vezes a Maria Eduarda vai para casa da mãe, para casa da avó, e lá as coisas são um pouco diferentes do que acontece aqui. E da mesma forma acontece com a Beatriz, né? Vai para casa do pai, vai para casa da avó, e às vezes as coisas correm de um jeito diferente do que a gente tenta implementar como identidade. E por elas ter esse contato com eles de uma forma mais rotineira, então às vezes a gente tem dificuldade de quando elas regressam para o nosso lar, a gente manter, né? Muitas vezes a gente tem que reconstruir algumas coisas que a gente passou para elas como identidade, e lá eles mostram como não dão valor para algumas coisas, né? Aí às vezes a gente, quando chega aqui, tem que estar remando, né? Reconstruindo algumas coisas para tentar implementar nela, e acaba que a gente percebe que isso gera um pouco de dificuldade. Mas a gente tem perseverado, mas a gente tem essa dificuldade de tentar implementar, porque às vezes aqui eu e a Vânia falam que uma coisa é certa, né? A questão de educação, a gente acha que tem que ser dessa forma, do trato com, justamente um pouco que a gente está falando, dessa questão do respeito com o mais velho, né? A gente tenta implementar, mas a gente vê que quando sai do nosso ninho, debaixo da nossa asa, a coisa corre frouxa, e elas têm a tendência de querer que lá é melhor, é menos chato, não precisam. Então, assim, a gente tem tido um pouco dessa dificuldade de implementar essa identidade, deixar claro para elas, assim, algumas coisas de valores, né? A questão do cristianismo, a questão do respeito com o mais velho, a questão da educação, a importância da educação no dia a dia, né? Então, e às vezes essa disputa de quem é mais legal, né?
vai ser mais liberal. Aí, para que ela ficar mais comigo. Mas, eu não quero ter o chato, que só põe limite e tal. Então, esse é o desafio seu. Aí são vários desafios, né? Mas um desafio é não ceder à tentação de querer ser o pai legal e não querer colocar limite, né? Os limites têm que ser colocados mesmo e tem que ser perseverante, como você falou. E eu nunca acompanhei um caso desse assim para falar, olha, vai ser assim no futuro. Eu tenho pouca experiência com isso, né? Eu acho que eu te dei um livro, não te dei? Eu emprestei um livro para você? Foi para você que eu emprestei? Sobre criação de filhos de casamentos mistos? Mistos nesse sentido. Acho que emprestou para nós. A gente tá. É bom, esse livro é bom. Os autores tiveram essa experiência e estão relatando lá como é que acompanhou vários casos assim para te dar algumas dicas, né? Mas o seu desafio é maior mesmo, isso é fato. Eu quero crer que se vocês mantiverem uma boa perseverança, amor e mostrar para elas que realmente o que vocês estão trazendo para elas é algo que é bom para a vida delas, elas vão perceber isso aí. E elas já devem estar percebendo, né? Na verdade, elas já devem perceber isso daí. E Deus vai completar o resto. Porque tudo que a gente faz, na verdade, sempre a gente carece é que Deus complete, né? Porque não tem jeito de ser pais perfeitos, né? Mas eu imagino que o desafio é maior mesmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse tópico? Só que a gente vai tateando, complementando o que você falou, a gente vai tateando, né? Na educação dos filhos, na perseverança de conduzir da forma que a gente, como casal, acha correto, né? Mas quem faz mesmo é Deus. Né? A gente vai colocando e Deus é que vai mexendo dentro deles. Não tem jeito. Mas Cláudio, Ivone, eu sou a favor da gente de não ser permissivo. Ainda que vocês hoje não sejam os mais legais, nesse momento eles não têm o entendimento, entendeu? Mas à medida que o tempo vai passando, elas vão perceber e vão agradecer. Eu digo isso um pouco até pelo que eu estou vivendo com a Giovana. Houve um tempo em que eu queria que a Giovana fizesse as coisas exatamente do meu jeito. Aí eu percebi que não, ela tem uma personalidade, um jeito, um estilo, e que aí a gente entrava muito em conflito. Então eu resolvi, na base da conversa, transferindo a responsabilidade para ela. Sempre dizendo, olha, minha filha, você pode escolher, tá aqui o certo, tá aqui o errado, né? Mas nunca permissível. Eu sempre fui aqui, eu sou a mais general aqui em casa, assim, de botar limite e tal. Eu sou a chata, eu sou a bruxa, eu sou a brava. Mas num primeiro momento eu era vista como essa malvada. E hoje ela agradece, mãe, obrigada porque você fazia assim, falou assado. Então ela já tem esse discernimento, já percebe. Então, teve um momento, teve uma época, ela mais jovenzinha, na idade acho que do Guilherme, 9 anos, onde ela falou assim, mãe, eu não te amo. Nossa, aquilo ali bateu, sabe? Eu chamando a atenção e brava, né, dando um castigo, veio assim como uma pedra, mas eu me mantive e falei assim, não tem problema, mamãe não quer o seu amor, ela agora quer o seu respeito. Você vai me amar e você vai reconhecer isso lá na frente. Mas lá no íntimo eu estava quase morrendo, mas não deixei a peteca cair. É isso, não podia perder a pose para ela, né? Não. Então isso acontece, porque é a questão do temperamento. Então não é só uma questão pelo fato das meninas saírem, voltarem. Eu acho que isso é um complicador, sim, mas não desanimem de perseverar naquilo que vocês acreditam que é o certo, no passar os valores, o que a gente acredita, entendeu? Ainda que a gente tenha naquele momento ali seja visto como você é chata, é quadrada, é rabugenta, enfim. Mas eles reconhecem. Já está acontecendo isso, essa experiência comigo aqui. Uma coisa que eu acho que vai ser positiva para vocês aí, são essas memórias que elas vão tendo lá no acampamento, na igreja, em outros eventos.
essas memórias elas têm um poder muito grande de... É muito comum, a gente vai lá no acampamento, lá ser diretor dos jovens lá, e os pais às vezes nem é da igreja mais, ou por algum motivo se distanciaram e tal, mas os filhos eles mandam pro acampamento, porque eles falam, não, aquilo foi tão importante para mim que eles mandam os filhos, né? Às vezes gente que mudou e não tem igreja onde está, e aí a gente conversa às vezes com pessoas que estão assim, mesmo aqueles que estão na igreja, a gente fala sobre como é que foi aquilo para você, e eles falam que foi tão importante, né? São memórias, são profundas na mente deles, e o que eu posso só dizer para você, assim, continue fazendo bem, o certo, o melhor que você puder, e Deus vai acrescentar e vai dar certo. Amém. Amém. Então, o que eu acho importante desse primeiro mandato? Criar esse senso de identidade, né? E ele fala muito sobre a presença do pai, né? Se o pai está ali, a mãe está ali, então afirmando que a nossa família tem essa identidade e que nós vamos cuidar um dos outros, um senso de lealdade com a família. Um senso de lealdade, e isso vai impactar de como os irmãos tratam uns aos outros, né? Se eles sabem, olha, nós somos dessa família aqui, mas ninguém no mundo faz parte dessa família, só nós. Tá? Isso tem um gosto, uma coisa especial, né? Essa aqui é coisa da nossa família. Eu gosto de um filme que é com o Ben Stiller, que é Entrando numa Fria, e eu me identifico muito lá com o personagem, né? E o meu sogro é um durão, né? Assim, todo... ele só não é da CIA, igual como que é o nome daquele? Robert De Niro. Mas ele meu sogro assim, aquele cara lá, impressionante, assim, né? E eu entrando, mas ele tem aquela coisa do círculo da confiança, né? E aí ele faz uma série de coisas certas lá, e ele fala, estou te convidando uma coisa muito importante, você vai fazer parte do nosso círculo de confiança. Aí depois ele faz uma coisa errada, aí ele desenha para ele assim, ó, nosso círculo de confiança, e faz um bonequinho bem feio do lado de fora, assim, falando, você. Né? Você então, é muito legal. Se você não assistiu ainda, é um bom filme sobre família e sobre o tema aqui de confiança, né? Mas, bom, então, aprendendo a construir a confiança, tem esses 8 mandatos, essa coisa de construir uma identidade. O que mais? Ponto 2. Leia, André, o 2 para nós. O pai deve proporcionar uma demonstração contínua de amor por sua esposa. Como o filho pode confiar no pai que não ama sua mãe? Essa parte é importante. Você gostou, né? Mais importante. A Rose achou bom, né? Tem que demonstrar muito o tempo todo. E a recíproca é verdadeira. Por isso que eu falei de que realmente não dá para ser só de um lado, né? Talvez o autor que colocou pressionado pela própria experiência, mas hoje em dia a mesma coisa. Se a mãe não ama o pai também, como que os filhos vão confiar naquela situação, né? É muito importante essa... E aí volta a gente estudou o primeiro capítulo, não foi? Que falava sobre tudo começa com o casal, né? E que os filhos aprendem muito com o nosso papel de cônjuges, fala mais sobre quem nós somos para os nossos filhos e incute neles mais confiança do que o nosso papel de pais. Para eles é mais importante o nosso papel de cônjuge, porque é a prática, não é só teoria e mandamento. Aqui eu li e realmente o que eu salientei foi essa pergunta mesmo, né? Como que um filho vai confiar num pai se ele não ama a sua esposa continuamente, né? E aí eu acho que o detalhe está aí, né? Até que ponto posso confiar em um pai que não ama continuamente minha mãe e vice-versa, né? Vamos passar para o ponto 3? Lê para nós, né? O pai precisa compreender e respeitar o mundo particular de seus filhos. 3 mundos.
um mundo público, um mundo pessoal e um mundo particular. Não dê sinal de ocupado, esteja disponível. Janela aberta, não vá entrando e reorganizando tudo. Ouça. Isso aqui foi a minha experiência. Só Tive que aprender é mundo público, mundo pessoal e mundo particular. Na sua experiência? Era nesse sentido, ela com 9, 10 anos, né? O quarto era bagunçado, era uma desorganização no material e tudo. E aí eu entrava, muitas vezes não tinha paciência, eu ia e arrumava, eu ia e arrumava. E aí chegou um ponto que eu falei, bom, ela não vai aprender desse jeito, né? Porque ela gostava de chegar e encontrar arrumado, mas ela não mantinha. Então eu falei, bom, vamos mudar as estratégias. Porque eu dizia para arrumar, e ela não fazia. Eu falei, olha, a partir de hoje a mamãe não vai mais arrumar suas coisas. A gente vai agora aqui as duas, vamos organizar, vamos arrumar e você vai aprender a manter. Porque, caso contrário, não vai ser esse embate, né? Eu pedindo para você arrumar e você não atendendo, aquela coisa toda. Aí, num primeiro momento, ela continuou bagunçada, até que ela se perdeu na própria bagunça, porque, na verdade, eu ainda não tinha deixado ela viver o caos. Eu estava sempre lá arrumando. Aí, ela se perdeu na própria bagunça e aí reconheceu. Aí, humildemente, veio, mãe, eu não encontro nada, eu não acho meu livro. Não. Eu falei, então vamos. Aí, eu retomei a conversa, né? Então, vamos lá, minha filha, eu vou te ajudar. Olha, por isso que é importante você ser organizada. A mamãe não quer se meter nessas coisas, você tem que aprender a se organizar, a cuidar e tudo. E aí ela aprendeu, ainda um pouquinho meio que na bagunça dela, mas ela agora já se encontra mais. E também eu deixei aquela coisa de eu estar sempre fazendo por ela. Eu falei, bom, se você quiser ficar na bagunça, você fique. Mas quando você não encontrar nada, também não peça ajuda. É uma escolha sua. Né? A gente foi criando porque era uma briga constante. Eu passava e já fechava a porta do quarto. Porque eu falava, meu Deus, eu não dou consigo, né? Ou então eu ia lá e arrumava. Mas aquilo não estava educando, não era produtivo. Então a gente chegou nesse meio termo, né? Mas eu precisei assim, deixá-la, foi difícil também. Eu fui deixando ela chegar no caos. Para que ela mesma reconhecesse, bom, do meu jeito não está dando muito certo, vou reconhecer, vou pedir ajuda, vou mudar. E aí ela percebeu. Quebrarem a cara por eles mesmos, né? Às vezes não dá. Mas, bom, a Rony queria falar. Não, era só para lembrar que no nosso grupo tem uma personal organizer, né, Ana? E os meninos amaram o quarto arrumadinho. Os meninos amaram e eles estão mantendo bem, estão dobrando a roupinha deles, estão fazendo direitinho. A gente precisa saber disso aí, fazer propaganda mesmo, hein? Legal. Vai ter bem-vinda também aqui. Aceitamos as sugestões. Esse tópico eu achei bonito, que ele fala sobre a questão do mundo público, né? Interação social, tem um mundo pessoal, eu não sabia dizer qual que era mais íntimo, né? Mas o pessoal é aquele os amigos, os parentes e tal, e o mundo particular é aquele mundinho que eu chamaria de pessoal, não é o mais íntimo, o interior mesmo deles. E que realmente nós não podemos adentrar, não temos acesso a esse daí. Esse mundo, só quem tem a chave é a própria pessoa. E, eventualmente, ela externa esse íntimo. E as crianças, elas externam para quem elas confiam, em quem elas confiam. Ele conta aquele primeiro exemplo da netinha dele que vem cumprimentar ele no escritório, se aninha no colo e acaba dormindo, né? Olha o tamanho da confiança, né, da criança, de chegar, se colocar no colo, se aninhar e dormir no colo, né? Por que ela tem tanta confiança assim? Mas é o avô dela. Mas se fosse um avô fechadão, né, a pessoa ia entrar ali e ia dizer, eu estou ocupado agora, sai menino, vai, show, né? Não ia... Mas aquela acessibilidade, aquela possibilidade da criança ter aquele momento ali de intimidade pressupõe uma confiança muito grande. Só acontece por causa da confiança.
ele conta aqui os casos de alguém que vai abrir um pouco alguma informação e no fim ele não aproveita a oportunidade, né? Ele conta da história da filha dele, que um dia, quando ele foi colocar ela na cama, perguntou: pai, você me acha bonita? E aí ele deve ter respondido que sim, claro. E depois, você acha que mais alguém me acha bonita? Né? E aquele era um momento que ela estava abrindo o íntimo dela ali, uma dúvida, uma angústia do coraçãozinho dela para ele ali, para ele poder adentrar aquele espaço, meio que um espaço sagrado, né? Então, quando alguém te abre a possibilidade, você não pode falar assim: não, desculpa, agora estou sem tempo, vou falar sobre isso não, né? É uma hora é uma oportunidade. Não pode deixar a oportunidade passar, porque depois que passou, você não vai conseguir mais tratar daquele assunto. Agora, quem der atenção para ela ou para ele no futuro, abriu a janela e a pessoa entra, aquela pessoa vai ter o coração dele ou dela, né? E aí que a gente fala, vai ser o amigo, vai ser a amiga, vai ser e aí não sabemos que nível ou que tipo de amizade vai ser essa que vai direcionar, vai influenciar a vida deles mais do que os pais, porque o pai perdeu a oportunidade. Fala, Rony. Eu gostei dessa parte aqui que fala que no mundo particular, que é o mundo interno, né, que você falou, que podemos ser corajosos em um momento e medrosos em outro, porque no público ou no pessoal, a gente às vezes não pode demonstrar certos sentimentos, né, medo. Então, é nesse mundo. Eu achei bem legal essa parte. Sim, e é só nesse daí que você é você. Né? Então, sem máscara. E isso que o tema começa falando sobre confiança, né? Sem confiança, os filhos não vão se abrir, e aí você não vai ser, de fato, o melhor amigo deles, né? Alguém vai ocupar esse espaço. Qual que é o próximo tópico? 4. Posso continuar? Pode. O pai deve dar a seus filhos a liberdade de fracassar. Os filhos não querem fracassar. O fracasso por falta de esforço é inaceitável. Então, quando você lê isso aqui, a gente pensa muito nos americanos, né? Os americanos têm essa coisa, não posso falhar e tudo. Eu estava conversando esses dias com um amigo e convidou uma pessoa, veio em casa, estava jogando videogame aqui, e é uma pessoa tão, assim, queria sempre mostrar que é perfeita, que ela estava tensa jogando videogame, que ela não podia falhar nem naquele jogo, entendeu? Mas a essência de jogar videogame é tentativa e erro. Vai, faz e dá o que dá. Não deu, morreu o personagem. Mas aí você dá o reinício e vai, né? Vai de novo. Mas aí uma pessoa tá tão pressionada porque não pode falhar. Os pais têm colocado para ela uma situação tão exigente sobre não poder falhar, que ela está sofrendo, né? Então, a gente precisa, lógico, nós não queremos nossos filhos fracassados. Ninguém quer, né? A gente quer que os nossos filhos tenham sucesso. Mas para ter sucesso, precisa aprender a lidar com os fracassos, a lidar com as frustrações, que nem tudo que vai fazer vai dar certo. Então, o ideal, eu queria que minha filha tivesse sempre nota 8, 9 e 10. Mas quando ela chega com uma nota 6 e feliz, eu tirou um 6, conseguiu passar raspando em matemática, conseguiu uma nota. Então, a gente tem que saber lidar, peraí, até onde isso daí, como que eu vou ajudar ela a melhorar sem considerar que aquele 6 é um fracasso, né? Porque na outra matéria lá, ela tirou 10. Na outra matéria, ela tirou 10. Então, ela tem algumas facilidades e alguns desafios. Então, a gente precisa aprender a valorizar essas qualidades e tudo, mas ajudar os filhos a tentarem, a não ter medo de tentar. O pior fracasso é não fazer. Né? Não fazer é o pior fracasso. Então, a nossa família tem que ser o espaço onde eles podem falhar
e não vão ser repreendidos. Nós não vamos nos decepcionar com eles. Uma coisa que ele fala no capítulo é que os filhos, na verdade, não têm medo de falhar, eles têm medo de decepcionar os pais. Né? Então, é isso que eles não podem ter, esse medo de decepcionar os pais. Fala, Carlos. Eu escutei uma coisa essa semana que eu gostei muito. É justamente esse conceito de o que é a pessoa que deu certo e a pessoa que não deu certo. Uhum. E no resumo que eu entendi do que ele passou é o seguinte: a gente não deve criar expectativas nos nossos filhos de o que é dar certo e errado no conceito humano, né? E se mostrar para eles o que é certo e errado no conceito de Deus. E nem todo mundo que tira nota baixa deu errado. Ele pode tirar nota baixa e no conceito de Deus ele conquistar a vida eterna. E o cara que sempre foi bom em tudo, no conceito de Deus, ir para o inferno. Deixa claro que normalmente as pessoas de Deus vão tirar notas boas. Viu? Verdade, porque são pessoas que vão estar respeitando as autoridades, procurando fazer o melhor. Então, o normal é pessoas de Deus, né? Tá... mas a gente não gerar expectativa neles dos nossos conceitos humanos do que é o dar certo e o dar errado. Senão a pressão em cima deles é muito desigual, assim, né? Nesse aspecto eu concordo. Até hoje eu tive uma conversa com o Luiz sobre uma coisa parecida com isso. O cara que trabalha em determinado emprego versus o outro que tem um emprego mais simples. Olha, isso aí é uma questão que é uma visão extremamente materialista que não vai definir a vida de ninguém. Entendeu? Você não vai deixar de ser digno, vai deixar de ser honesto. Entendeu? Você vai ter melhores condições materiais. Agora, se você olhar apenas pelo aspecto materialista, você está desconsiderando muitas outras coisas da sua vida. Acho que nesse aspecto, sim, a gente cada vez mais é bombardeado pelo sucesso do mundo, né? E aí fica uma verdade universal. Pô, o cara bem-sucedido tem um ditado, né? Quem tem dinheiro parece com Deus pelas costas. Eu vi que, assim, todo mundo admira, que não sei o que, tal, entendeu? É uma coisa que vira uma verdade universal da nossa sociedade, entendeu? E a gente tem que relativizar isso, porque quem deu a maior oferta foi quem menos tinha. Entendeu? Claro que a gente hoje vai lá, vai falando, você tem que estudar, você tem que chegar, né? Porque sabe das dificuldades de quem não tem uma boa profissão. Entendeu? Mas não é colocar também a questão do aspecto materialista como uma verdade universal. O grande aspecto, você vai ser bem-sucedido se você tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, você tá mal. O nível de exigência dos jovens hoje é muito grande. E isso começa na infância. O colégio do lado de casa aqui, o Olímpio, e eles usam na camiseta deles uma frase escrita "Yes, stress". O que normalmente se coloca nas camisetas é "No stress", né? "No stress team". Nas empresas de TI sempre tinha a equipe lá de "No stress team". As pessoas se estressam com o computador, aí ia lá o time de TI para tirar o estresse dos caras ali e resolver o problema. Mas na camiseta deles eles colocam "Yes, stress". Nós queremos estresse porque nós queremos ser os caras da ponta. Nós somos Olimpo, né? Olimpo é quem mora no Olimpo, são os deuses, né? Os inatingíveis e tal. Então eles querem ser os caras, e é o lema do colégio. O colégio quer que você seja o cara que vai ser a liderança do futuro. Você vai ser o deputado, o senador, você vai ser o cara que vai fazer diferença. Porque você gosta de estresse e você quer... Agora, isso daí vai fazer o índice de suicídio aumentar. Entendeu? Porque não tem... ninguém consegue ser perfeito o tempo todo em todas as coisas.
Você não aprende a lidar com frustração, não aprende a lidar com fracasso. No meio familiar, né, meu filho, na época que estava passando lá no vestibular, no PAS, Enem, essas coisas, né? Ele vai, pai, mas eu não estou tirando uma nota boa e tal, e como que pode? E ele se exigindo muito, né? Aí a gente falou para ele, não, filho, calma. Você tirou uma nota, você consegue fazer que curso você quer fazer, afinal de contas, né? Não é a nota que interessa. Qual o curso você quer fazer, o que você quer fazer, e como é que você vai fazer, se você vai ser um bom profissional disso daí. Se não passar na pública, a gente vai pagar uma particular. Aí ele tirou uma nota que era razoável e dava para ele fazer o curso de contabilidade, que era um dos cursos que ele tinha em mente. Para mim, é lógico que eu penso, meu filho seria um bom médico, ótimo, ele gosta de gente. Mas é impressionante a quantidade de jovens que eu encontro, converso com eles, o que vocês querem fazer? O que eles respondem? Medicina. Todos eles é medicina. Aí eu me pergunto, será que todos eles têm o dom para ser médico? Eles gostam de gente? Eles gostam de ajudar as pessoas? Eles querem servir as pessoas? Ou eles querem ser médico para do status? Porque é o curso que tem a maior nota e precisa tirar uma nota altíssima. E aí você vai mostrar que o deles mais bem sucedido. Então, essa reflexão que você trouxe aí, Carlos, vale para nós. Agora, não adianta nós falamos para os filhos, não, filho, você pode eventualmente não ser o cara mais top, mas você vai ter que passar em medicina, hein? Se você não passar em medicina, se você não for advogado na UNB, hein? Não vou pagar para você, não. Quer dizer, muito antes. Né? A Esther está com 16 anos, né? Eu sou professora e faz uns 4 anos que a gente está pelejando com ela, né? Uhum. Mais até, né? Uns 4, 5 anos que a gente está pelejando com ela, porque um dia ela chegou para mim e falou, eu não gosto de estudar. E eu estava comentando isso lá na escola com as professoras, né? Aí elas falaram, aí várias professoras falaram, Alessandra, eu também falava para minha mãe que eu não gostava de estudar. Eu também tive essa fase. Você não se estressa, ela vai acordar disso daí. Uhum. Aí um dia eu cheguei para a Esther e falei assim, olha, Esther, eu vou falar só um negócio para você. A sua escola, a média é 6, não é? Então eu quero 6 no primeiro, 6 no segundo, 6 no terceiro e 6 no quarto. Você não gosta de estudar, mas você vai ter que tirar os 6. Pelo menos os 6 para você passar de ano. Porque aí eu fiz a conta para ela, quanto que eu pago no ano de escola para ela. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o que eu pago para você de escola. Isso aqui é um dinheiro jogado fora. Se você não estudar, se você não se dedicar, pelo menos para você tirar a sua média. Por que acontece? Às vezes ela tira... Eu vou dar só de uma matéria. Tira 4, 5. Lá no 6º bimestre tem que tirar a notona lá para passar de ano. E é um estresse. A gente fica aqui em casa tudo desesperado, pensando que a menina vai repetir de ano. E é o dinheiro jogado fora. E assim, e ele fala, eu vou pôr você, então, para você fazer esse ano lá na escola pública, para você terminar, então. E eu não quero. Eu já não quero. Eu quero que ela continue, só que eu não quero pagar de novo, né? Então, a gente fica naquela. E esses dias eu cheguei para ela, falei assim, eu quero, então, que você tire a nota. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, ela quer ser veterinária. Médica veterinária. Falei, quer ser médica veterinária? Ok. Acorda, tem que estudar para ser médica veterinária. Eu não tenho condições de pagar para você uma universidade particular, não. Você tem que passar numa pública. Então, se você quer ser veterinária, eu acho ótimo, porque eu queria ser, eu não tive oportunidade. Agora, você tem que estudar se você quiser. Acorda, minha filha. Eu falo para ela, acorda. Não gosta de estudar, mas tem que estudar. Não é uma opção. Não é opção. Você sabe que eu acho que isso tudo é difícil, porque a gente coloca realmente muita expectativa em relação aos nossos filhos. Então,
Eu também passei por um período, meu pai teve um problema de falência, tive que ir para a escola pública, depois eu tive que me esforçar muito para poder passar na faculdade particular, foi sempre muito difícil. E eu quero transferir essas experiências que eu tive para o Luiz. Então, eu quero que ele se esforce do jeito que eu me esforcei, porque eu tive que me esforçar muito para estar onde eu estou hoje. Só que a realidade deles é tão diferente da nossa realidade e eles não vivenciaram isso. Então, é muito difícil essa questão. E, assim, a gente também, desculpa assim, a honestidade, até abrindo meu coração mesmo, a gente tem que ver quais são as expectativas que a gente tem, mas se isso é real. Porque, um exemplo, eu também olho o Luiz e falo assim, tem facilidade em matemática, eu quero que seja engenheiro, quero que vá para o MIT, quero que vá para não sei o quê. Então, eu começo a criar um monte de expectativas em relação ao futuro dele. Mas eu já percebi que essa expectativa é uma coisa minha e pode nada disso se realizar. A gente tem um casal de amigos que já estão aposentados, nem estão morando aqui mais, mas a esposa era da Receita Federal e o marido era consultor do Senado. E o filho resolveu fazer biologia e trabalhar no projeto Tamar. E para eles foi uma coisa bastante difícil, como é que o menino ia sobreviver como biólogo no projeto Tamar, porque o pai era consultor do Senado e a mãe era da Receita Federal. Então, assim, e eles sofreram muito. Agora, para o filho não era sofrimento, porque o filho estava bem, morando na Bahia, cuidando das tartarugas e tocando a vida dele feliz. E quem estava infeliz eram os pais, porque achavam que o filho não ia estar bem desse jeito. Então, você vê que isso é uma coisa muito difícil, mas é que a gente tem que aprender a lidar. O filho estava muito feliz, estava fazendo a coisa que ele queria, só que não era aquilo que o pai e a mãe achavam que era o que era bom para a vida dele. Então, não queria vida essa é uma questão Não queria nem cuidar de leão, não. Queria cuidar de tartaruga, que é aquele bichinho mais tranquilo que dá, né? Lá na Bahia. Mas assim, esse é um desafio que a gente tem. Eu digo assim, porque eu vejo isso muito em mim. Porque a gente sofreu ou teve que dar assim, se esmerar ao máximo para poder chegar onde a gente está. Agora, nossos filhos já partem de um outro patamar. E muitas vezes a gente quer ver nos filhos da gente todo o esforço que a gente fez. E transfere essa questão para eles, né, que é uma coisa irreal, que é uma coisa da gente, que a gente tem que pedir a Deus para que Deus nos mostre como lidar com isso em relação a gente mesmo. Né? Não estou dizendo que a gente não tem que ter expectativa, cobrar, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, a gente tem que cuidar um pouco com essa questão. Eu conversei até essa semana com o Alexandre em relação a isso. Porque a gente é bastante exigente com o Luiz. A gente fala, não, Luiz, a nota da escola é 6, mas para você é 8. Então, por quê? Porque a gente acha que ele tem muito potencial, que isso e aquilo. Então, a gente estabelece outra nota para ele. E até falei com o Alexandre, a gente estava conversando, eu falei, Alexandre, isso é uma coisa irreal da gente. Quem sabe, na frente, ele venha a criar nele essa... Não, eu tenho que passar, vou fazer vestibular, ele quer ser engenheiro. Então, quero ser engenheiro, mas eu não sei se com 12 anos, eu não consigo lembrar se eu tinha essa maturidade para colocar uma nota de escola maior do que era a média e eu correr atrás disso, mas na hora certa eu tive a maturidade de ver que precisava fazer e fiz. E eu acho que é isso, eu só estou falando isso porque causa na gente, a gente tem que pedir a Deus para tratar com essa ansiedade do coração da gente. Porque é algo muito difícil a gente criar essas expectativas que são nossas, às vezes, em relação aos filhos da gente. E isso acaba até estragando um pouco o nosso relacionamento em relação a eles. Essa questão da confiança, de conhecer o mundo particular deles, porque eles sentem que a gente coloca exigências demais
A família, ao invés de ser um lugar de aceitação, passa a ser um lugar de exigência. Então, realmente, eu estou até confessando assim, algo que eu tenho pedido a Deus para tratar comigo, porque eu tenho esse problema. É um problema bem real assim na minha vida. Eu tive um pouco dessa ansiedade, né, com os meus irmãos, porque eu sou mais velha. Então, cada um que ia crescendo, eu casei com 21 anos, eu deixei os dois em casa pequenos ainda. Então, ele sabe quanto que eu sofri quando um casou, quando o outro casou. A irmã casou. Quando a minha irmã casou e eu chorei tanto aqui em casa. Eu chorei muito, porque ela é feliz com a condição que ela tem lá na casa dela. A condição financeira, com as coisinhas dela. E eu queria ele é um cara que não gosta muito de trabalhar, não. Bom, mas bem, ele é um cara assim, que não está muito, nem queria muito estudar, nem queria muito trabalhar. E ele está feliz daquele jeito ali e sobrou muito para ela, né? Mas no fim ele está fazendo está sendo um excelente marido, um excelente pai, que ela trabalha e ele cuida das crianças. E agora ele conseguiu depois um emprego, né? Ele conseguiu outras formas. Não, mas eu estava falando aqui, essa ansiedade, né, que você estava falando, eu tive muito em relação a eles, aos meus irmãos, e eu sofri demais. E eu tive que aprender que a vida que eles... Eu vejo felicidade na minha irmã, eu vejo felicidade no meu irmão. A vida que eles montaram ali é a vida que eles gostam de ter. É a vida que eles são felizes de ter. Eles não precisam ter o mesmo... o meu modelo. Não é nem padrão. Não vai casar comigo, né? O meu modelo. Eu sou demais. O meu modelo, sabe? Eles naquele ponto inicial. E assim... E aí, os meus... ainda, o Otávio Augusto está com 20 anos, só que o Otávio Augusto, o que ele tem de excesso de responsabilidade, a Esther não tem. Zero. Aí, eu fico nesse meio, aí eu fico tão doida. Deus sabe que eu fico doida. Isso aí tratando as individualidades deles. É isso. Mas eu agradeço aí, cada um tendo... Vou comentar rapidinho. Né? Fala aí, William. Não, então, quanto à nota, assim, eu aqui em casa eu sou o mais rígido, né? O mais durão. Não só enquanto a nota, mas disciplina em geral. A Rony é mais liberal, né? Mas, assim, eu estava lembrando uma situação, ano passado o Yuri tirou uma nota baixa lá no colégio, em História. E, assim, eu tenho minha crítica em relação à escola dos dois, né? Assim, essa coisa muito conteudista, decoreba. Enfim, às vezes eu tento, né? Não dou aula, mas tento conversar com eles sobre alguns temas. E aí, nessa vez que o Yuri veio triste, né? Com a nota baixa e tal, na verdade, eu acho que ele nem contou pra gente, depois que a gente veio saber e tal. Aí eu peguei e fui olhar a prova de História, bem nessa linha decoreba, assim, umas coisas absurdas. Então eu falei com ele, Yuri, realmente nesse caso aqui eu até te parabenizo pela nota baixa e tal, acho que eu ia ficar triste se tivesse tirado uma nota alta. Então eu acho que assim, a gente precisa ter um olhar um pouco também, assim, mais não só de solidariedade, mas assim, essa visão crítica em relação às vezes até ao próprio método, né? Tem muita crítica, né, em relação à escola. Então nesse caso, assim, sinceramente eu até fiquei contente dele não ter ido tão bem, porque ficar decorando datas, acontecimentos, para mim, eu tive isso quando eu estudei e tem uma crítica muito grande, né? Eu tento justamente abrir os olhos deles para outras questões que vão muito além da decoreba, né? Então, só para dar um pouco aí de alívio. E é uma forma de você fraternizar com ele, né? Confraternizar com ele ali, dividir, falar, não, tá bom, você falhou aqui, mas não é tão ruim ter falhado aqui. Eu acho que ele vai se sentir muito mais confiante numa próxima vez, se é que vai ter, ou em um outro assunto, e que haja uma falha. Como é que meu pai vê a minha falha? Não, meu pai entende a minha falha. Ele me ajuda a ver o lado bom dessa falha e tal, né? Aqui na lição dá umas dicas de
ajudar os filhos a perceber que quando as pessoas passam por momentos difíceis, também faz parte da vida. Ele cita algumas passagens da Bíblia, conta a história do José preso no Egito, do Daniel lá na cova dos leões, e que quando as pessoas passam por momentos difíceis, também aprendem, podem ser momentos de aprendizado, né, das pessoas. Eu achei legal, é uma boa ideia de não tratar um fracasso como um fim do mundo, sabe? Fazer uma tempestade em copo d'água. Com essa nota aqui, como é que você vai passar no vestibular? Como é que você vai trabalhar no serviço público? As pessoas estão lá estudando, alguém vai pegar aquela vaga, se você nunca vai entrar no Senado. Aí o cara vai crescer, ele vai pensar, eu, Senado? Nunca. Eu vou cuidar de tartaruga lá na Bahia. É isso. Entendeu? É o excesso de pressão. Alguns tomam essa decisão, outros se matam lá na UNB, lá. Se matam literalmente, mesmo que o meu filho foi lá, estava lá o corpo lá ainda, pendurado na árvore lá. Os pais gritando para o menino lá. Por que você fez isso, seu idiota? Os pais falando para o menino suicida. Nossa. Eu acho que essa cena, assim, é lógico que a gente tem sempre a ideia de não vamos divulgar nunca suicídio, que por suicídio pode dar ideias para as pessoas que querem se suicidar. Mas é um tabu que precisa ser, na verdade, tratado de outra forma, né? Precisa se falar sobre isso aí, precisa se discutir os assuntos, porque as pessoas elas sentem tanta pressão e chega nesse ponto, né? Então, eu acho assim, sim, precisamos ajudar nossos filhos a querer mais, a entender que eles têm um potencial maior, que esse potencial pode ser melhor explorado e eles podem se beneficiar desse potencial, porque eles estão em posição privilegiada, né? Essa é a verdade. Nossos filhos estão em posição privilegiada. Eles estudam em escolas particulares ou estudam em escola pública, mas muito boa, aqui de Brasília é muito boa. Eles têm pais, no plural, né, que estão amando e cuidando deles. Eles têm toda a alimentação emocional, física, tudo, eles estão em posição privilegiada, principalmente no Brasil. Eles pegarem essa posição e desperdiçar seria um pecado, né, da parte deles. Mas como fazer isso daí e ao mesmo tempo não permitir que eles eventualmente fracassem? Esse é eu acho que o teor dessa lição é esse. Voltando mais uma vez a falar, essa lição é escrita por um americano, e o americano ele tem aquela coisa, ele não pode falhar, não pode falhar, não pode falhar, não pode decepcionar os pais. Aí então eles sofrem muito com isso daí, né? Eles têm muito problema emocional com isso aí. Bom, próximo tópico é o mandato de... Está lendo aqui. De ser encorajador da família. Construir confiança. Aí escrever bilhetes, telefonemas, cartões de aniversário, assinados pelo pai, etc. Eu me emocionei lendo isso aqui. Eu achei muito boa essa ideia do encorajador, né? E ele fala, não é só encorajador numa palavrinha ou outra, é uma postura de encorajador. E aí ele cita aqui alguns casos, mas uma carta que escreveram para o Gary e para a Annie, né? Falando que eu vou ler esse parágrafo, que está na página 64, bilhetes do papai. Aqui, ó. O querido Gary e Annie, estou escrevendo para lhes agradecer e testemunhar sobre a verdade que vocês nos transmitiram durante a conferência do mês passado. Levei meu marido ao seminário na esperança de que ele se dispusesse a desempenhar um papel mais positivo na educação de nossos filhos, se ouvisse as coisas diretamente de vocês. Segundo parágrafo aqui. Alguns dias depois, voltamos para casa. Estávamos conversando sobre os pais deixarem bilhetes para os filhos ao invés das mães. Eu já vinha fazendo havia alguns meses. Meu marido concordou em colocar um bilhete na lancheira de nosso filho mais velho, que agora está com 7 anos. Na manhã seguinte, lá estava o bilhete com as instruções para colocar na lancheira. E foi o que eu fiz. Era um bilhete simples dizendo, espero que você tenha um bom dia na escola. Vejo você quando chegar em casa. Com amor, papai. Olha que bilhete mais tosco esse pai. Escreveu 2 linhas. Né? Mesmo assim,
Ao chegar da escola, meu filho me entregou a lancheira, como de costume. Quando eu abri, o bilhete ainda estava lá. Ele, obviamente, não havia visto. Então eu disse, você esqueceu algo aí na sua lancheira hoje? Ele pegou o bilhete e deu. Então, diante de mim, meu filho caiu em prantos. Eu o abracei, esperei alguns momentos e então perguntei por que ele estava chorando. Eu não imaginava que papai me amasse tanto assim, ele disse. Como poderia agradecer o suficiente por um momento tão valioso na vida do nosso filho? Que bonito, né? O menininho sabia que o pai dele amava ele, né? Fico imaginando, será que tem dos nossos filhos ou dos filhos na igreja que não sabe que os pais amam eles, né? E talvez assim, a mãe é mais fácil saber. Ah, não, minha mãe me ama mesmo. Mas às vezes é por isso que a ideia do mandato para o pai e tal, né? Mas talvez alguns não sabem nem que a mãe ama, né? Uma criança de 7 anos lê um bilhetinho e fala assim, eu não sabia que o papai me amava. Mas, assim, a gente fez um curso também em outro momento, na nossa igreja, e aí o pessoal comentava exatamente essa diferença. Quando você estiver exortando o seu filho, puxando a orelha, você fala que nunca você deve deixar de expressar que você o ama. Não, pai, eu deixo você mal, eu deixo você mal-humorado, eu deixo você bravo comigo, não sei o que, tal. Mas não é isso. Eu mesmo bravo, eu não vou deixar de te amar. Eu não vou. Você pode estar fazendo a coisa mais errada, eu jamais vou deixar de te amar. Vou ficar mais feliz se você não estiver fazendo as coisas erradas e estiver fazendo as coisas certas. Mas não vou deixar de te amar. Entendeu? Porque vai fazer parte dessa construção de segurança emocional da criança. Criança, adolescente em geral. Não significa que você vai ter que ser sempre com aquela abordagem mais leve, não sei o que. Às vezes as coisas não vão conseguir. Eu estava lendo aqui a questão da palavra branda, que acalma e tudo mais, é excelente para mim, porque eu logo, às vezes, eu chego, poxa, como é que pode? Você sabe que isso aqui a gente já falou 1000 vezes, não sei o que, tal. Aí já perco um pouco a brandura, entendeu? O pavio já mais para curto. E aí é a hora que você vai chegar e falar, mas também, por outro lado, se você continua falando do mesmo jeito, ele também não vai entender. São formas que você vai tentar chegar e colocar de que maneira as coisas sejam entendidas, a mensagem, o contexto. Cada momento que a gente tem que pedir a Deus para que Deus nos guie, entendeu? Toque o coração deles. Entendeu? O Salmo 23 é rico nisso. Ele nos guia, ele nos faz descansar, né? Não é a gente não arbitra nada. Entendeu? A gente não consegue, né, aumentar um dia, nenhum fio da nossa cabeça cai sem o consentimento do pai. Então, às vezes, a gente chega, o que eu tenho que fazer? É dobrar o joelho no chão mesmo. Eu gosto muito dessa ideia aqui eu sugiro que vocês leiam, mas essa ideia de coisas práticas, né? Sempre tem uma sugestão aqui, o tempo do sofá. Legal. Entender a linguagem do amor lá, fazer um testezinho. Esse aqui do bilhete do papai escrito lá, botar na lancheira, ou botar no caderno, ou botar em algum lugar que eles saibam que são amados. Eu não sei vocês, eu vou num hotel e eu chego no hotel e tem lá na cama, na hora de dormir, um bombom em cima do travesseiro. Já se sente bem feliz. Alguém me amou. Por dinheiro, mas amor, né? Agora, a gente foi uma vez num hotel e tinha em cima da cama a toalha enrolada no formato de cisne. Gente, que troço legal. Depois, na outra vez, era em forma de coelho. E cada dia era um jeito diferente.
cuidadinhos pequenos, né? Que a gente vai se sentindo bem com aquilo. E às vezes, por que eu estou feliz hoje? Às vezes tem uma toalha em forma de cis me deixou feliz. Um bombom em cima da cama, tal. Mas um bilhete do pai para o filho, e não custa nada, né? Pode ser em cima da cama na hora de dormir, pode ser na lancheira, pode ser. Eu acho que se fazer todo dia, vai perder o encanto. Fazer eventualmente. Tal. Agora ele falou, deu uma ideia aqui de escrever uma carta todo ano para o seu filho. Gostei disso. Você escrever uma carta todo ano para o seu filho, mandado pelo correio. Você escrever de próprio punho e botar no envelope e mandar para o seu filho sobre como você tem visto ele, como você o ama. Olha, eu acho que isso vai ter um poder enorme na vida do seu filho. Já vale o curso. Já não fiz mais nada do curso, nenhuma dica, eu não segui mais nada, mas segue essa, que eu acho que vai ser daqui 20 anos a gente conversar e bem interessante. Vai ter muito valor. Bom, encorajador, né? O 6, tomar cuidado com a língua. Esse aqui tem muito a ver com o do fracasso e com o do encorajamento aqui, porque ele conta a história de alguém que veio contar para ele de uma pinha que achou e botou em cima da mesa. Papai, achei uma pinha linda, maravilhosa, olha que bonita essa pinha. Aí o pai, mal-humorado, falou para a filha, tira essa pinha de cima da mesa, está suja de terra, de areia. E aí tirou, ela estava toda feliz, o rosto brilhando, contente, porque achou uma pinha maravilhosa. E o pai foi lá e pá, né? Então, tomar cuidado com o tom de voz, vai perder a confiança dos filhos. Eventualmente, se você não... Nesses momentos que eles estão muito felizes com alguma conquista, compartilhar com eles, se alegrar com os que se alegram. É mandamento bíblico, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E aí ele fala aqui que ele se arrependia muito porque ele usou palavras que destruíram um momento especial na vida de uma garotinha e ele queria ter recebido essa dica de um casal experiente antes de fazer isso. Gostei dessa dica aqui. Eu tinha notado alguma coisa aqui sobre isso, mas bem, não achei. Onde eu escrevi isso? Eu escrevi. Confiança. Ah, certo. Eu tenho que voltar lá na página 61 sobre identidade familiar. Ele fala que a gente não falar palavras encorajadoras e não falar sobre a importância da identidade na família, que o silêncio transmite desinteresse, desaprovação e rejeição. Então, é muito comum os pais não quererem falar nada quando está em casa. Chega cansado do trabalho, alguma coisa assim, e está tenso com alguma coisa, e tem as crianças ali e tal, e o pai é mais quietão, né? É natural isso aí acontecer, mas tem que tomar cuidado com esse silêncio, porque o silêncio pode comunicar rejeição e desaprovação para os filhos. Então, precisa mostrar para eles que você os aprova. Gostei dessa dica, achei uma dica boa. Falei já com cuidado de voz, né? Língua e tom de voz. E 6. 7. Abraçar o filho rotineiramente. Não precisa dizer muito aqui não, né? Esse aqui eu não... Acho que no Brasil, não sei se a gente tem tanto esse problema, mas Nos Estados Unidos tem muito. A Alessandra é menos de abraço. Às vezes eu quero abraçar ela, ela fica fugindo. Aí a mãe dela falou para mim que ela ia beber, já era assim, já ia abraçar ela não gostava muito de grude, não. Ela mais distante. Mas eu acho que o abraço, o contato físico dos pais com os filhos aqui no Brasil é muito natural. Mas leia esse ponto se você achar que vai ser importante para você. Construir confiança na palavra de Deus é o 8º.
necessita, aqui, claro, né? Se a gente não tem confiança na palavra de Deus e vai na igreja, e é uma coisa na igreja e é outra coisa em casa, não precisa nem dizer nada, né? Realmente nós precisamos rever isso. A palavra de Deus ou ela é ou não é. Ou eu acredito realmente que existe céu e inferno, ou eu acredito realmente que eu sou cristão, ou eu acredito realmente nos valores cristãos, ou eu estou ali performando, né, fazendo... Hipocrisia, ela termina em casa. A hipocrisia, ela dura lá fora, mas em casa, nos filhos, a sua esposa, você... Não tem jeito. Você... Na sua casa, as máscaras vão cair, né? Então, acho muito importante que haja uma coerência. Você falar a palavra de Deus, mas não viver, vai gerar muita rebeldia nos filhos. E alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois pontos que eu não falei nada? Falei um pouquinho sobre abraçar e sobre confiança na palavra de Deus. Não. O silêncio acho que já respondeu. Perguntas para revisão, né? Confiança é uma emoção humana? Explique. Essa definição de confiança eu gostei. A definição de confiança é um sentimento sustentado pela estabilidade de uma pessoa, lugar ou coisa. Gostei disso. O que é confiança? Confiança não é uma coisa natural. Ela não é merecida. Ela é conquistada. A confiança você vai conquistando por causa da estabilidade. E aí ele dá o exemplo do elevador, né? Por que todo mundo entra no elevador sem nem pensar se vai cair ou não, né? Porque você acredita na estabilidade daquele serviço. Você entra no avião, teve uma época que eu viajava ponte aérea uma vez por mês, pelo menos, mas era normal fazer 2 viagens na semana. Toda vez que eu entrava no avião, eu ficava pensando, rapaz, esse negócio é pesado. Vai estar chovendo muito, São Paulo, Rio, eita. Mas você, porque tem uma estabilidade naquele serviço, todo dia sobe 200 aviões e desce 200 aviões naquele aeroporto, logo você pensa, bom, é estável, eu posso confiar nisso aqui, né? Então, a estabilidade gera confiança. Eu gostei dessa definição. E aí ele pergunta aqui, qual é o único referencial legítimo do relacionamento do pai com seus filhos? No que a identidade familiar se baseia? Bom, eu acho que por hoje está bom. Vocês podem ler essas perguntas, e como eu mandei aí a minha versão que tem as respostas, a de vocês também tem as respostas? Tem, né? Não, o que você mandou, a gente imprimiu, tem resposta. Mas aí você só tem a que eu mandei, né? Os outros que têm a apostila convencional têm as respostas? Não. Tem não, né? Só se for no final, mas aqui no capítulo não. Tem não, né? Mas eu mandei por WhatsApp aí. Quase responde. Eu usei um aplicativozinho da Adobe, ele dá uma ajeitada na foto. Tinha até marca de dedo lá, ele tira as marcas de dedo, é um espetáculo o negócio. Eu acho que ficou bom ali, aquele... Ficou muito bom. Esse cara que eu fiz ali, né? Ótimo. É difícil essa apostila. Então, agora, eu tenho a apostila de vocês, viu, Lúcia? É só vocês me mandarem o endereço, aí eu passo no seu prédio e deixo aí. Tá. Você me manda tá joia. no particular. Gente, eu mandei hoje, viu, Otávio? Eu mandei o CPF no particular, meu e do Alexandre, porque acho que você pediu, não sei se foi para esse curso ou para o outro. Para esse curso aqui. É para esse aqui, curso dos pais. O da igreja lá a gente não tem essas formalidades, não. O GFI, né, que é o Growing Families International, que é esse... Você entra no Facebook, lá também tem o GFI, tem algumas coisas lá para você... grupos de participação, tem postagens interessantes, tudo. Mas eles têm um sistema que você faz o curso uma vez como ouvinte, depois você faz o curso outra vez como coordenador, e depois você pode ministrar o curso, né? Então,
você tiver interesse no futuro de ser um ministrante, pode ser feito. Tá? E aí, então, eu quero os dados de vocês para cadastrar vocês, porque vocês queriam, possível, nós estamos fazendo isso, então eu quero deixar isso oficializado. Tá bom? Tá bom. Que mais? É isso. O Carlos nos dirige uma oração? Sim. Vamos. Obrigado, Pai amado, por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de nos encontrarmos e crescermos um pouco na educação dos nossos filhos. Pai, as dificuldades são tantas, as barreiras a serem quebradas são tantas, e nos ajude, Senhor, a conduzir a educação dessas crianças conforme a sua vontade, Senhor. Amém, Obrigado Senhor. pela família de cada um aqui. Obrigado por cada casal presente, por cada casal que não pôde estar presente também, Senhor. Já te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bom, gente. Olha, falar para vocês, hoje eu estava cansado. Não estava com vontade nenhuma de estar aqui com vocês. Eu não queria, não. Mas eu gosto muito das nossas reuniões. A reunião... Que sincero! Hã? Que sincero! Cansado, não sei, cansado. Há um cansaço emocional aí. Sim. Ontem eu estava gravando lá a mensagem, acertando as coisas lá nas gravações, que às vezes a gente vai... Se você gravar uma coisinha pequena, dá muito trabalho. E outros assuntos que a gente tratou em outras conferências que eu tenho aqui, tratando com os irmãos lá nos Estados Unidos e também com a liderança da igreja, a gente tem que tratar de alguns assuntos que tem a ver com a crise e tem a ver com o que já existia, né? E às vezes isso consome a gente um pouco, tira a vontade de fazer as coisas, às vezes não fazer isso, né? E coisas do dia a dia, né? Mas é sempre bom quando a gente está junto, que a gente senta aqui, o papo é sempre gostoso, né? É verdade. Nos lembra, então. Aí semana que vem vamos manter no mesmo horário de 7 horas, tá bom? Tá bom, Ana? 7 horas? Ok. Tá bom. Beleza. Gente, Otávio, mas se precisar, você avisa. A gente muda o horário ou muda o dia, tá? Se não estiver bem. Que faz parte dos desafios da gente. Uma coisa que eu sempre tenho para mim, que mesmo quando eu não quero fazer uma coisa, eu vou fazer. Quando eu assumo um compromisso, eu nunca me arrependi de ter feito uma coisa que eu fiz para Jesus, né? Eu fiz para Deus, nunca. E sempre é bom, eu sempre aprendo, sempre cresço. Eu tomei essa decisão não só com as coisas da igreja, né? De um modo geral, com todas as outras coisas que eu assumo um compromisso, eu quero sempre fazer. Isso me ajuda a expandir minhas fronteiras da zona de conforto, sabe? A zona de conforto, ela é confortável. A gente tem que ficar nela, né? Mas, eventualmente, a gente tem que... Mas aprisiona. Hã? Mas aprisiona, né? Aprisiona. A gente tem que aprisiona. Tá bem, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Deus abençoe. Valeu. Amém. Tenha uma semana muito boa aí com seus filhos. Até amanhã no culto, né? É verdade. Alguém vai dar print e avisa para eu sorrir. A André vai dar um print. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Obrigado aí.